Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Informamos que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Para ouvir, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior de sua tela. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou seja diferente do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, CFO da Alupar, e o Sr. Luiz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Luiz Coimbra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do quarto trimestre de 2024 da Alupar. Olhando a agenda do nosso call, para começar eu vou destacar os principais acontecimentos desse trimestre. Em seguida, eu vou abordar o status dos projetos em implantação. Depois, eu vou passar pelos números da companhia de destinação de resultados. E, por fim, eu vou falar um pouco do desempenho da companhia no mercado de capitais. O primeiro destaque que a gente traz é o pagamento dos dividendos intercalares referente aos resultados do terceiro trimestre de 24. Esse pagamento totalizou 76,1 milhões, o que equivale a 0,24 centavos por unit. Essa distribuição ela foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 7 de novembro de 2024 e o pagamento ocorreu no início desse ano, no dia 6 de janeiro. Esse montante ele representa um crescimento significativo em relação aos 36,6 milhões que foram distribuídos no mesmo período do ano passado. Passando para o próximo slide, nós apresentamos outro destaque relevante, que é a reafirmação do rating da companhia. Então, no dia 10 de janeiro, a Fitch Ratings manteve nosso rating em AAA, com perspectiva estável. Essa confirmação ela é de grande importância para nós, pois assegura um sólido acesso ao mercado e um custo de capital competitivo. Outro destaque foi a celebração do contrato de compra e venda entre a nossa subsidiária ETAP e a Rialma para aquisição do ativo Rialma 4. Esse ativo ele compreende 162 quilômetros de linha de transmissão no estado da Bahia e tem uma RAP de 20,6 milhões. O contrato ele prevê a aquisição pelo valor do Enterprise Value de 175,4 milhões, com a dedução da dívida líquida na database de junho 24 no valor de 94,9 milhões. A conclusão dessa operação ela está sujeita às condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias de terceiros como CAD, ANEEL, credores e garantidores. Passando para a próxima sessão, vamos falar sobre o status dos projetos em implantação. Nós temos 4 projetos que apresentam um avanço mais significativo. O primeiro deles é a TCE. Esse projeto é a linha de transmissão que estamos construindo na Colômbia. Esse projeto ele está bem avançado, mas ele dependia do licenciamento de 17 torres. Então, em outubro do ano passado, obtivemos a liberação de 16 torres e agora, no início de janeiro, foi emitida a licença da última torre. O projeto atualmente está com 96% de avanço físico. Outro projeto que teve uma evolução significativa foi o trecho norte da ELTE. Esse trecho ele avançou 8% em relação ao terceiro trimestre, totalizando 95% de avanço físico. Lembrando, que o trecho sul ele já foi concluído, sua entrada em operação comercial ocorreu em maio do ano passado. Outro projeto que teve uma boa evolução foi a TNE. Esse projeto apresentou uma evolução expressiva de 9% em relação ao terceiro trimestre, atingindo 70% do avanço físico. Esse projeto também está bem evoluído, está dentro do nosso cronograma e da nossa expectativa, e a nossa intenção é concluir esse projeto até o final desse ano. E por último, a TECP. A TECP está com 8% de avanço físico. Esse projeto ele possui uma característica própria, sendo que a implantação é faseada em 5 etapas.
e você vai tendo reconhecimento de receita conforme a conclusão de cada etapa. Atualmente está sendo executada a fase 1, com recebimento de 8,9 milhões de receita, o que equivale a 11,8% da receita total. Depois desses projetos, a gente tem um outro bloco aqui com 5 projetos, 3 no Chile, 1 no Peru e na Colômbia, que estão em fase bem inicial. Basicamente, a gente teve avanços aqui nas frentes de fundiário e licenciamento ambiental. Os demais projetos ainda não tivemos avanços expressivos, estão em etapa de engenharia, elaboração de projeto e contratações. Então, conforme eles forem evoluindo, nos próximos trimestres a gente vai trazendo aqui mais detalhe dos avanços. Seguindo a nossa agenda, passando agora para os números da companhia. Começando pelos números em IFRS, a receita líquida ela totalizou nesse trimestre 1 bilhão 123 milhões, um crescimento de 27,9% em relação ao quarto trimestre de 23. O principal impacto nessa conta foi o aumento na receita de correção monetária, em razão do aumento dos indicadores de inflação. Então, o IGPM ele totalizou nesse trimestre 3,48%, frente a 1,47% que ele registrou no quarto trimestre de 23, e o IPCA registrou nesse TRI 1,40% e no quarto TRI de 23, 0,78%. Olhando o EBITDA agora, ele totalizou nesse trimestre 780,5 milhões, um crescimento de 28,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E as principais contas que eu queria destacar aqui, a primeira é o aumento na receita, que eu acabei de mencionar. Depois nós tivemos um crescimento de 77,1 milhões no custo de infraestrutura, basicamente aqui em razão dos investimentos realizados nos projetos de transmissão que estão em implantação. Nós tivemos um aumento de 46,3 milhões na compra de energia, principalmente em razão do aumento do PLD. O PLD ficou, na média desse trimestre, R$ 216, frente aos R$ 78 que a gente tinha de média no mesmo período do ano passado. E a última conta que eu destaco aqui é esse aumento de 39,7 milhões na equivalência patrimonial, que ele foi exclusivamente pela melhora no resultado societário da transmissora TNE, em razão da evolução da implantação do projeto. Passando agora para o lucro, ele totalizou 230,3 milhões. Isso representa um aumento de 63,2% em relação ao resultado registrado no quarto TRI de 23. Aqui eu gostaria apenas de explicar a variação no imposto, Ela apresentou uma redução de 81,2 milhões. Isso é exclusivamente pela obtenção do benefício fiscal da Sudan em 3 transmissoras, na EATE, ETVG e TME. Seguindo agora para o próximo slide, a gente apresenta as variações dos números regulatórios. Então, a receita ela totalizou nesse trimestre 872,3 milhões, teve um crescimento de 10,8% em relação aos números do quarto trimestre de 23. O segmento de transmissão ele contribuiu com um crescimento de 47,9 milhões no faturamento. Tivemos 2 impactos principais. O primeiro é a entrada em operação comercial em maio de 24 do trecho sul da transmissora ELTE, e o segundo foi a resolução homologatória da ANEEL em julho de 2024, que estabeleceu o reajuste das RAPs. O segmento de geração ele apresentou um aumento de 49,2 milhões no faturamento, principalmente pelo aumento do PLD, operações de venda que foram realizadas no mercado, e a maior geração na PCH Morro Azul, que é a nossa PCH na Colômbia. Passando para o EBITDA, ele totalizou nesse TRI 654 milhões, 5,4% superior ao número reportado no mesmo período do ano passado. Basicamente aqui a gente teve o aumento da receita, que eu acabei de explicar, e ele foi parcialmente compensado pelo crescimento de 46,3 milhões na compra de energia. Mesmo impacto que a gente tem no faturamento. A gente teve um aumento de PLD significativo nesse TRI. Olhando o lucro, ele totalizou 98 milhões e os principais impactos, O primeiro foi o aumento de 33 milhões no EBITDA, que eu acabei de mencionar. Nós tivemos um aumento de 88,2 milhões no resultado financeiro, em razão do crescimento das despesas financeiras. Aqui nós tivemos 3 principais fatores. O primeiro é o aumento do IPCA, que é o indexador de 55% do endividamento consolidado da companhia. O segundo
foi na desvalorização do real frente ao Novo Sol, então a gente teve um impacto na conta de variação cambial. E por último, a gente teve a entrada em operação comercial da ELT e da UFE Pitombeira, então essa despesa financeira passou a transitar pelo resultado. Passando agora para o próximo slide, nós apresentamos o endividamento da holding. Então a controladora, ela contabilizou uma dívida bruta de 842,2 milhões, com uma posição de caixa de 1.313 milhões. Isso resulta numa dívida líquida negativa de 471 milhões. No quarto trimestre agora, nós realizamos a quitação antecipada da 7ª emissão de debêntures. Essa emissão ela possui um custo de CDI mais 1,40. Além disso, nós efetuamos uma nova captação por meio da 8ª emissão de debêntures, com um custo de IPCA mais 6,50 e swap para CDI a 96,35 do indexador. No próximo slide, a gente traz o endividamento consolidado. Então, a dívida bruta ela totalizou nesse trimestre 12 bilhões 683 milhões, com uma posição de caixa de 3 bilhões 544 milhões. Isso resulta numa dívida líquida de 9 bilhões 139 milhões. Quando a gente olha a estrutura da dívida consolidada, nós não tivemos variações significativas. A maior parte da nossa dívida, 55%, permanece indexada em IPCA, seguida pelo CDI com 25% e pela dívida de cesta de moeda, que representou nesse TRI 15%. Dando continuidade aqui, no próximo slide a gente apresenta a destinação dos resultados. Então, em conformidade, com a política de dividendos aprovada no final de 2022, o Conselho de Administração da companhia recomendou para aprovação na Assembleia Geral, que está agendada para o dia 16 de abril, a distribuição de dividendos no valor de 76,1 milhões, o que corresponde a 0,24 centavos por unit. Esse pagamento ele será efetuado aos acionistas no prazo de até 60 dias após a aprovação e terão direito a receber esses dividendos os acionistas que estiverem registrados na companhia até o final do dia 16 de abril. E as ações passam a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 17 de abril. Com essa destinação, o total de dividendos distribuídos com base no resultado de 2024 somará 275,7 milhões, representando um payout de 51% sobre o lucro de 2024. Seguindo agora para o próximo slide, ainda falando de destinação dos resultados, o Conselho de Administração também recomendou para aprovação na Assembleia da companhia um aumento de capital no valor de 349,5 milhões, mediante a capitalização de saldo de reservas de investimentos, com a emissão de 38 milhões de novas ações. Essas ações serão bonificadas aos acionistas na proporção de 4 novas ações para cada 100 ações existentes. O valor atribuído a essas ações será de R$ 9,19 por ação, o que equivale a R$ 27,57 por unit. Seguindo agora para o último slide, nós apresentamos o desempenho da companhia no mercado de capitais. Então, as ações da Alupar apresentaram, ao longo do ano de 2024, uma desvalorização de 8,45%, frente a uma desvalorização de 18,43% do IE e de 10,36% do Ibovespa. E um outro ponto que eu sempre venho destacando, é a evolução da nossa liquidez. Então, nós fechamos 2024 com uma liquidez média diária de 27,8 milhões. Isso representa um aumento de 15% em relação aos 24,1 milhões de média que a gente teve ao longo de 2023. Com isso, eu termino nossa apresentação e a gente pode dar seguimento para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A na parte inferior da plataforma. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor Cunha, do Itaú BBA. Sr. Victor, seu microfone está liberado.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por aceitarem minha pergunta aqui. Eu queria fazer um questionamento aqui sobre o curtailment, apesar do braço de geração, né, da companhia ser menos representativo no resultado total, as restrições impostas pelo ONS nos ativos da Alupar ainda foram bem significativas no trimestre, bem abaixo, é verdade, do terceiro TRI de 24, mas ainda representativas. Acredito que tenha até ajudado a levar a companhia a incorrer custos maiores aqui em compra de energia. Se vocês puderem dar uma visão do lado de vocês, como andam as discussões regulatórias, não só para ressarcimento do curtailment, mas para uma possível divisão entre players ali elegíveis, como se fosse um GSF do setor das renováveis, seria de grande valor aqui para a gente. Obrigado. Eu acho que o quarto TRI ainda refletiu um pouco, e nós tivemos um caso muito específico de um projeto nosso de eólica, que teve um curtailment por um atraso decorrente de uma linha de transmissão que atrasou, acho que mais de um ano, que era um projeto acho que da Starlight, que foi vendido, eu não me lembro para quem, mas esse projeto, originalmente da Starlight, ele teve um atraso muito grande. Então, a gente acabou tendo um curtailment acima da média dos outros naquele período, e eu acho que isso tem que ser tratado de forma distinta do curtailment geral aí, né? Porque aí fica claro que é uma restrição ali por falta de atraso de linha de transmissão. Com relação ao geral, né, o curtailment geral, eu vejo muito diálogo aí entre os players do setor e os órgãos reguladores, né? Eu acho que isso tem que se chegar a um acordo para que não vire um problema como foi o GSF no passado e como houveram outros problemas aí relacionados aí. Acho que precisa ser repensado um pouco o modelo, né? Eu também acho que teve uma falha geral aí, porque eu acho que muitos agentes, se tivessem curtailment, não deviam ter tido parecer de acesso. Então, eu acho que tem que ser feito, acho que um estudo mais abrangente para ver quem tem para quem dar parecer de acesso e se o sistema vai ter robustez suficiente para suportar essa expansão, né? Então, eu acho que isso está tudo na mesa, ser negociado. Vocês devem estar acompanhando pela mídia aí, né? Tem saído bastante coisa na mídia sobre esse tema. Vamos aguardar, vamos ver aí quais serão os próximos andamentos aí. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Mário Bobeto, do Banco Safra. Senhor Mário, seu microfone está liberado. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, vocês podem atualizar a gente sobre o projeto TNE? Qual que é a expectativa da companhia com relação à definição da RAP? Quando que isso deve acontecer e qual que é o valor que vocês estão esperando? E qual que é a expectativa de entrada em operação também para esse projeto? E aí, se eu puder fazer uma outra aqui, qual que aqui com relação aos projetos em Latam, vocês podem comentar a respeito da trajetória da alavancagem, dado o volume de CAPEX, e se vocês vão continuar com a bonificação de ações? Obrigado. Com relação à TNE, o projeto está bem avançado, nós estamos com mais ou menos 75% de avanço físico, isso aparece no nosso release, inclusive. Eu acho que estamos caminhando aí para até o final desse ano ter a energização desse projeto. Acredito que consigamos chegar aí com que esse projeto e desafiador que esse projeto a gente acredita que consiga chegar aí nessa data. A arbitragem ela está caminhando, ainda não existe uma definição de valor, né? Então imaginamos que essa arbitragem ainda tem algum prazo aí para ser concluída, né? Com relação a qual foi a última pergunta que você fez? Sobre a
a trajetória da alavancagem aqui e vocês vão continuar com a bonificação de ações. Ah, sim, 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 sim. Bom, a gente trabalha aqui com alavancagem dentro do que a gente acha que é razoável para uma companhia, né, para poder ter custos de capital competitivos. É, Bonificação a gente tem feito nesses últimos anos, eu acho que tem sido interessante para todos, né, inclusive para os acionistas, para a companhia também, né? Eu acho que isso pode ser, sim, uma política que a gente pode manter, e manter a nossa política de dividendos aí, que a gente deu, que a gente desenvolveu e apresentou para o mercado isso, e vamos cumprir isso à risca. Beleza, obrigado. A próxima pergunta vem do senhor João Pedro Herrero, do Santander. Senhor João, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado por aceitarem minha pergunta e parabéns pelos resultados. A primeira pergunta é um pouco mais sobre a atuação de vocês fora do Brasil, dentro de Latam. Queria entender se é algum país que vocês pretendem focar mais ou menos esse ano de 2025. E a segunda seria um pouco mais específico sobre Chile aqui. Se vocês acham que o recente apagão poderia trazer uma pressão por aumento de investimento no país e, consequentemente, um aumento de oportunidades. Obrigado. Olha, é difícil dizer, porque eu não sei exatamente, né? Isso deve ser feito uma análise aí de qual foi a causa raiz para gerar esse blackout, né? Esse colapso do sistema. Então, é difícil dizer exatamente o que que aconteceu. Eu acho que somente depois dessa investigação vai se chegar à conclusão do que deve ser feito. Com relação à Latam, a gente está presente nesses três países, né? Peru, Chile e Colômbia. A gente já tem uma presença há vários anos e, enfim, a gente vê alguma oportunidade, a gente olha, mas eu acho que a gente está focando mais nesses mercados aos quais a gente já tem uma estrutura e já tem um conhecimento grande. Obrigado. Ficou claro. Nossa próxima pergunta vem por escrito do senhor Pedro Madaloso, da Nexus. E ele diz: a companhia começou a executar o seu plano de recompra? Poderiam falar sobre o ressarcimento quadrienal e como isso impacta ou beneficia a companhia? Obrigado. É, a gente está com esse plano de recompra aberto e a ideia é manter um plano de recompra sempre aberto de ações da companhia e no momento que a gente ache adequado, a gente vai adquirir. É lógico que tem outras considerações que a gente tem levado aqui, que é a questão da liquidez, que são outra preocupação que a gente tem. Então, a gente vai olhando isso, o mercado, e vai monitorando para decidir, mas, de qualquer maneira, a expectativa nossa é manter sempre um programa de recompra em aberto. A próxima pergunta, também por escrito do senhor Peterson Silva, da Alfa. Ele diz: o setor elétrico é altamente atrativo para os investidores, devido ao elevado yield distribuído aos acionistas. No entanto, comparado a outras empresas do setor, incluindo aquelas com maior nível de endividamento, a Alupar se destaca como uma das que menos distribui dividendos. Como o board enxerga essa questão e quais são as perspectivas para o futuro em relação à política de distribuição de dividendos? A gente tem uma política que foi aprovada e informada a todos os acionistas, que está disponível aqui no nosso site, na nossa documentação, de distribuição de dividendos. Com relação ao pagamento de dividendo, né, eu acho que o ponto principal nosso, o que é a preocupação é gerar valor para os acionistas, né? Então, eu acho que a gente, se comparado com outras empresas também do setor de energia, até pelo fato de sermos menores, né, a gente tem um crescimento, em média, que tem sido maior do que a média do setor, e isso acaba
exigindo que a gente retenha parte desses lucros para poder crescer a companhia e investir. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.